Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. A palavra que eu trouxe para meditarmos juntos e partilhar com vocês está no 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Se você puder, pegue a sua palavra e acompanhe comigo essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10, que diz: Para que eu não me inchasse de soberba por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele, porém, me respondeu: Para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, quando eu orava por este momento, o Espírito Santo me fez recordar dessa frase: pois quando sou fraco, então é que sou forte. E aqui eu quero começar essa meditação trazendo para vocês um pouco do que era Paulo antes de sua conversão. Ele perseguia os cristãos e matava, achando que fazia o certo, achando que estava agindo certamente, quando na verdade ele estava perseguindo os cristãos, perseguindo ao próprio Cristo, que é Jesus, quando fala com ele, quando ele está indo para Damásio. Então, o que me fez recordar foi o seguinte: o antes da conversão e o depois da conversão de Paulo. Aqui essa palavra nos revela que mesmo Paulo já convertido, ele era tentado nas suas fraquezas. E às vezes as pessoas questionam qual era o espinho na carne de Paulo que ele se afligia tanto. E aqui eu não quero entrar nesse mérito, porque cada um carrega o seu espinho na carne. Eu tenho a minha fraqueza antes e depois da conversão, você tem a sua, cada um temos a nossa. Mas o que estamos fazendo com as nossas fraquezas? Foi esse o questionamento que me veio. Será que eu entrego-as a Jesus? Será que eu estou me humilhando diante dele, me reconhecendo que não sou forte, que não tenho força nenhuma para mudar qualquer destino, qualquer situação? Ou eu estou fingindo esquecer as minhas fraquezas e apontando a fraqueza do irmão? Meus irmãos, é muito fácil a gente nos questionar e às vezes questionar os outros. Ah, porque fulano fez isso? Ah, porque fulano é assim? Ah, porque fulano é assado? E a gente esquece que se nós nos colocarmos na situação do outro, qual atitude diferente nós faríamos? Qual seria a nossa atitude diante daquela situação? Então, a palavra nos diz que antes de você tirar a trave do olho do seu irmão, tire o cisco do seu olho. E isso me fez recordar, agora no período de experiência no trabalho que estou realizando, no meu atual emprego, eu tenho sido algumas vezes humilhada. E os 2 últimos empregos ao qual eu não fiquei foi por essa situação. Eu dizia que eu não merecia ser humilhada. Eu me colocava acima da situação, acima daquela pessoa. E nesse atual emprego, que eu tanto pedi a Deus que se fosse dele, que eu conseguisse, Deus está me revelando para mim ser mais humilde. Não é porque a pessoa
está me humilhando, ela está se desfazendo de mim. Talvez ela está querendo retirar de mim uma força que ela nem sabe que eu tenho, mas Deus sabe. E é por isso que Deus permite. Quantas humilhações nós sofremos, meus irmãos, e achamos que estamos às vezes nem achamos, às vezes nos vitimizamos. Às vezes nos colocamos na situação do marginalizado, do que está sofrendo, e esquecemos que toda a vida de Jesus, ele foi perseguido. Toda a vida de Jesus, ele foi humilhado. Quantas vezes Jesus chegou, nos revela a palavra, em algum lugar e ele foi expulso. E ele foi perseguido até pensarem na morte dele. E foi assim até seu fim da vida, até a cruz. Riram dele, zombaram dele. E a palavra não nos revela que Jesus chorou, não nos revela que Jesus respondeu, não nos revela que Jesus simplesmente se vitimizou, se fazendo de coitadinho. Não, muito pelo contrário. A maior prova de Jesus foi na cruz, quando ele pediu que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que faziam. E eu tenho aprendido a orar pela pessoa que tem me perseguido, que tem me apontado, que tem me humilhado. Às vezes a vontade de chorar vem, mas eu me alegro, porque eu falei, Senhor, eu pedi esse emprego ao Senhor, foi o Senhor que me deu. Então eu não tenho que me reclamar, eu não tenho que tá me vitimizando. Talvez se eu for a melhor amanhã, essa pessoa vai me esquecer, essa pessoa vai me olhar com outros olhos, vai ver o quão eu sou forte e eu posso dar com meu testemunho de vida, ter uma ação inesperada da parte dela que a faça se converter e se questionar por que a Aparícia age diante dessa situação em que eu estou fazendo dela uma pessoa menor e ela se sai tão grandemente dessa situação. Eu tenho mortificado essas situações a Jesus. Eu tenho dito a Jesus, Jesus, essa situação não é nada diante do que tu passou. Então eu te entrego. Eu aprendi, meus irmãos, com o meu grupo de oração, ao qual pertenço, com alguns membros do grupo e com todos que continuam firmes na caminhada, que é essa atitude de um verdadeiro cristão. Então, eu quero lhes propor que a partir de hoje você comece a olhar para as suas necessidades. Deus sabe quais são as suas, Deus sabe quais são as minhas, Deus sabe das necessidades de cada um de nós. Mas apresentemos a Ele a situação. Peçamos ao Espírito Santo força para lidar com essa situação. Que amanhã ou que no outro dia, nós saibamos ser fortes. Não por nós, porque quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, meus irmãos, diante de Deus? Nós não somos nada. Então, que hoje nós possamos fazer essa oração sincera. Faça aí do seu jeito, com as suas palavras, diante da sua realidade. Vá fechando seus olhos, vá pedindo para entrar na presença do Espírito Santo de Deus. Que diante dessas fraquezas, das nossas, das minhas e das suas, nós possamos nos fortalecer. Que Deus possa nos dar a coragem de sair diante dessa situação que nos deixa tão humilhados, que nos deixam ser mais miseráveis do que já somos. Que só Ele, a graça dEle é que nos basta. Que Ele possa, venha Espírito Santo de Deus, em meu auxílio, em meu socorro. Só o Senhor pode me tirar dessa situação. Só o Senhor pode me levantar, se preciso for. Se você estiver se sentindo caído, se você estiver se sentindo abatido, peça ao Espírito Santo que Ele te fortaleça. Peça a mão dEle para Ele te levantar. O Espírito Santo está aí, meus irmãos. Foi dado por Jesus a nós. Ele habita no meio de nós. Basta que a gente entreguemos todas as nossas situações. Sejam elas fracas, sejam elas fortes, sejam elas alegres, sejam elas tristes. Entreguemos-nos tudo nas mãos daquele que pode tudo, que pode mudar qualquer realidade. Então que você faça essa oração no dia de hoje, entregando a sua situação.
e que desça sobre nós a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.